Censura o programa da TV Brasil. Você sabe o que é CrossFit? Não vai saber agora. Aliás, a gente podia começar pelo VT. Porque o VT já dá uma ideia do que é. Aí o Diogo vai explicar pra gente. Vamos? Levanta um peso. Ah, que bom que é a música. É pra quem tem joelho, né? Se não tem, a gente faz. Eu queria ter nascido com sobressalente. Mas vamos lá. Me diga aí, Diogo, a moçada, eu sei que tá adorando, que é um sucesso nas academias, né? E faz o corpo ficar, mexe todos os músculos aí. Isso, exatamente. O CrossFit ele é uma metodologia de treinamento que é baseada em movimentos funcionais feitos de forma bem variada e com intensidade alta. É importante a gente ver que intensidade alta está dando uma noção de relação. O que é alto para mim pode ser diferente para você. Então, fazendo algo adaptado para você e levando a sua intensidade alta, vai ser diferente da minha intensidade alta. Se vocês lembrarem do que passou... Traduz isso um pouco, assim. Vamos lá. Quantos anos você tem? Eu tenho 33. Então, para uma pessoa de 33, o que é uma intensidade alta? Ali, a gente viu ali no vídeo, tem um momento que as pessoas estavam usando um tubinho de PVC. Se você olhar, eles estavam num cano de PVC que não pesa mais do que 200 gramas. E no mesmo, logo depois tinha uma pessoa com uma barra, uma anilha bem grande, fazendo um movimento bem parecido. O que acontece? Para você aprender um movimento, primeiro você vai pensar em aprender o gesto motor sem carga. Tá? E aí você tem que dominar. Esse já tem um peso, uma sobrecarga aí, tem uma anilha. Esses discos pretos na ponta da barra são as anilhas. Também tem, a moça também tem. Isso, a moça também tem. Aí são as anilhas que a gente usa para parte dos levantamentos olímpicos. Mas o mesmo trabalho que a gente pode fazer com essa anilha, com essa barra e com as anilhas pesadas, a gente pode fazer com um tubo de PVC ou até mesmo sem nada. O importante é que a pessoa faça um gesto motor bem dominado. O que vai diferenciar o nível de intensidade é a sobrecarga, número de repetições, tempo de execução daquele exercício, mas a nossa metodologia pensa em trabalhar todo mundo em todas as capacidades. Então não é porque eu sou um bombeiro ou sou um policial que eu tenho uma necessidade diferente de uma dona de casa ou de um bancário. Eu sento e levanto como um atleta precisa sentar e levantar. Eu carrego sacolas de compra, eu carrego um filho no colo, transporto pesos. Só que como eu vou fazer isso? É isso que a gente vai trabalhar. A gente trabalha como deslocar essas cargas, como executar esses exercícios da melhor forma possível. Então, sentar e levantar, que podia ser muito difícil, depois de algumas aulas de mecânica, de sentar e levantar, mecânicas de agachamento, um pouquinho de sobrecarga, sentar e levantar vai ficar fácil. Aqui que eu coloco carga. Aqui que eu coloco, peço para você sentar e levantar mais vezes. Aqui que eu peço para você fazer isso mais rápido. Então, primeiro eu melhorei o seu movimento, depois eu coloquei uma condição melhor e fiz você fazer mais. Esse é o conceito. Quando você vê a dinâmica... Faz sentido esse conceito. Faz sentido. Você primeiro aprende para depois desenvolver aquilo de uma forma que pode chegar até a ser competitiva, se for o seu interesse. Se não for, você vai fazer aula de qualquer maneira, como todo mundo. Então, o importante também é se mexer, né? Porque se você também exige muito, exige que eu faça o movimento perfeito, aí você pode me inibir de fazer qualquer movimento. Qualquer movimento. Porque vai ser mais contraprodutivo do que fazer o movimento mais ou menos. Exatamente. Não é errado, porque errado também vai estragar a coluna, mas mais ou menos, não tão perfeito, não tão pesado. E aí que é a mão do professor, por isso que tem que ter um profissional de educação física conduzindo uma atividade, ele vai conseguir colocar a pessoa dentro da intensidade, dentro dos movimentos que ela vai poder executar ali.
A grande vantagem do método, do CrossFit de uma forma geral, é que ele é muito variado. Então, num dia, se você está treinando basicamente os levantamentos olímpicos, né? Levantar a barra, agachamentos. No outro dia, você está aprendendo a pular corda, a subir corda, a saltar em cima de uma caixa, a manusear um peso fora do seu centro de gravidade. Falar em subir corda, subir tem corda. uma moça subindo corda. A Patrícia subindo. Isso você aqui, rema, você corre. Isso é uma posição de parada de mão. Esse exercício é muito bom para ilustrar que qualquer um pode fazer. Você vai ficar assustado, qualquer um pode pesos para baixo. Não, mas o handstand, que é o nome dessa posição, que ela está fazendo no último nível, tá sozinha, apoiada na parede com as mãos esticadas. Ela tá bombada. Mas, ela começa a aprender isso fazendo a posição de apoio da mão no chão. Depois, coloca o pé em cima de um caixotinho. Depois, coloca o pé em cima de um caixote mais alto. É uma conquista isso aqui. É uma conquista. Você sabe que a maioria das pessoas que chegam pra gente nunca fizeram apoio de mão no solo, nunca pularam corda, não sabem saltar um bloco, uma caixa de 20 centímetros. Você fala, salta. Quando você tem? 30. Salta nessa caixa. Como? Saltando. Como? Aí a gente entra. Você vai baixar o seu quadril, posiciona seu peitoral para cima, usa o seu braço para gerar uma alavanca. E ele aprendeu. Aí aqueles 20 centímetros já ficaram fáceis. Aí eu boto 40, eu boto 50. Olha, mais do que isso está perigoso para mim. Ótimo, você está treinando. Você está pulando 50 centímetros aqui sem pular nada. Legal, agora vamos pular corda. Não, corda eu não pulo. Como corda você não pula? Não teve infância? Não, não tive infância, fui criado em apartamento. Então toma, tá aqui uma corda. Como é que você vai pular corda? Corda é ritmo. Então primeiro eu te ensino ritmo. Vai pular no mesmo ritmo. Agora, ritmo da mão com a perna. Agora toma corda. Vamos tentar. Não tô conseguindo. Bota uma música. Pá, pá, pá. Salto naquele ritmo. Então aprendeu a fazer alguma coisa. Tá treinando. E não é cansativo? Pode não ser para mim que já sei, mas para quem não sabe, vai ser muito cansativo. E eu vou gerar uma adaptação fisiológica. Por isso que o método traz resultado. Por isso que o método tá tão famoso. E por quem é que inventou isso? Foi um americano, Greg Glassman, no final dos anos 90. E pensando justamente num sistema de treinamento que desenvolvesse todas as capacidades físicas. A gente sempre teve como referência nível de condicionamento para atletas. E aí se fala que o triatleta, muito comum falar que o triatleta é o cara mais bem condicionado. Mas ele pedala, ele nada e ele corre. Ele consegue levantar peso? Ele consegue dar um tiro curto de velocidade? Quantas vezes ele consegue saltar em algum lugar? Nossa, mas também tu quer tudo, né? Mas quem não quer tudo? Quem não quer tudo, né? Quem não vai lá no nutricionista e quer emagrecer, ficar com cabelo bom, melhorar a longevidade, pele de pêssego. Então, quando a gente faz tudo e consegue oferecer tudo com segurança, conquista. E o resultado aparece. Por isso que o CrossFit é um sucesso. Agora, o que você faz com esse pneu aqui? Então, esse pneu... Você está olhando pro pneu aqui. Ele está com o pneu aí. O pneu, eu falei para você sobre a mecânica de sentar e levantar. É a mesma mecânica do agachamento. É a mesma mecânica que você coloca para transportar um peso. Esse pneu tem uns 60 quilos. Se você consegue entrar com uma alavanca de força, onde você usa o ponto fixo dele para deslocar ele e transportar, eu estou dando funcionalidade para aquele movimento. Eu estou fazendo com que a pessoa consiga gerar realizar uma tarefa de forma incomumente bem. E onde é que isso entra no seu dia a dia? Você tem que tirar alguma coisa de casa, não tem um pneu em casa, mas eu arrasto um sofá, eu tiro um sofá do lugar, eu preciso trocar um pneu, não vou suspender o carro na mão, mas eu preciso saber abaixar para me posicionar para fazer as coisas. Então eu só vou chegar a carregar o pneu se eu tiver a condição física para isso. Mas primeiro eu vou aprender o alinhamento do meu corpo para isso, o posicionamento que eu devo fazer até chegar aí. Esse rapaz é extremamente forte fazendo isso. Não vou colocar uma outra pessoa para fazer. Mas devia ter uma lição dessas, criar um método assim para as diaristas, né, para as faxineiras. Porque elas sempre têm problema de coluna, né? Sim, porque arrasta, puxa, abaixa. Devia ter uma coisa assim, né? Sim, desenvolver uma coisa desse tipo. É bem o conceito do treinamento funcional, né? É você melhorar a função porque sofre muito, né? As pessoas da feira que carregam os caixotes. Sim, os estivadores. Acompanhante de idoso, tem que tirar o idoso da cama e botar na cadeira. Os acompanhantes, os cuidadores. São pessoas que deviam fazer, né? Devia haver um jeito disso se tornar. Pode ser que no futuro isso aconteça. Existe, mas não é tão difundido, né? Nem tão acessível como as grandes aulas. Mas também porque está chegando recente, não é uma coisa da vida inteira. Sim, são as descobertas. A gente sempre pensou muito segmentado em atividade física. Se pensou no bíceps, no quadríceps, no peitoral, não se pensava na pessoa.
E hoje a gente está vendo que a atividade física e movimento é a pessoa como um todo. Não é aquele músculo que vai interessar o abdômen sarado. Vai só isso. Isso pode ser consequência. É o conjunto da obra. Exatamente. Então, já que estamos falando do conjunto da obra, a obra tem que acabar. Vamos ao último intervalo e voltamos já já. Sem Censura no programa da TV Brasil. Ajuda o autor que ele gosta. E o CrossFit? O CrossFit está aberto para Olha, todos. a Fernanda Machado disse, e foi muito elogiada, que eu vou atender a Jeane. Um dia eu trago a Fernanda para falar de alimentos funcionais, você topa? Top. Porque ela queria falar, mas agora com 1 minuto e 20, assim, não dá para arriscar. Né? Vai ficar uma coisa capenga. Claro. Então eu prefiro fazer uma coisa direita. Você acha que a pessoa deve fazer exercício direto? Sim, a atividade física ela deve ser constante, diária e de preferência não, tem que ser feita com uma orientação de um professor de educação física. Quem procurar um CrossFit para treinar, procure um CrossFit credenciado, é uma metodologia que tem profissionais específicos para trabalhar com isso. Ah, se estuda para isso. Isso, exatamente. Você tem que ter uma certificação internacional para trabalhar com isso, então cuidado com os genéricos. E atividade física sempre orientada por profissional de educação física. Mas aí se a pessoa não tiver, sei lá, dinheiro para ter um personal, se ela for para uma academia, ela tem um professor. Com certeza. Tem uma orientado por um orientação. professor de educação física, com certeza. Toda academia Aí faz um projeto, né, e segue aquilo. O professor sempre vai saber melhor a necessidade dele. Gente, muito obrigada por terem vindo, super valeu. Obrigado Bom a você. lançamento. Muito obrigado.